Olá, senhoras e senhores, o bicho tá pegando e o Gordinho vai contar tudo pra você. Prazer, eu sou o Fábio Rodrigues. Nós estamos chegando aqui, destacando uma bomba pra você. Sabe o senador Marcos Duval? Pois é. Sabe o Felipe Martins? Esse daqui, ó, nome de Felipe Martins reaparece no sistema de imigração. Pois é. Foi divulgado que a pessoa, o funcionário do sistema de imigração nos Estados Unidos, ele é parente de uma autoridade brasileira. Estão falando agora, não divulgaram o nome ainda, mas estão falando que os dados do Felipe Martins foram inseridos no sistema através desse funcionário, Amando de Alexandre de Moraes. Você não ouviu errado, não. Amando de Alexandre de Moraes. Quem falou isso? Senador Marcos Duval. Eu vou trazer essa matéria, vou trazer o Jeffrey Chiquini. Na sequência, eu vou trazer o Marcos Duval explodindo tudo aqui contra o ministro Alexandre de Moraes. O bicho vai pegar, ok? Na tela, olha só. Lá no final de 2022, o nome do Felipe Martins estava no sistema de imigração dos Estados Unidos, com passaporte cancelado, com o nome errado, mas estava. Aí foi motivo para prender o Felipe Martins. Tiraram o nome dele. Só que agora, em pleno julgamento de Bolsonaro, em pleno julgamento de Felipe Martins, o nome dele reaparece lá no sistema americano. A defesa afirma que documento falso foi usado para justificar a prisão do Felipe Martins. Pessoal, colabore com o nosso programa, tem um Pix aqui embaixo e se inscreva também. Também eu não estou pedindo inscrição esses dias, a galera não está se inscrevendo e eu preciso dessa força, se inscreva no canal. O Pix está aí para você ajudar, 11 952 75 3898. O nome de Felipe Martins voltou a aparecer no sistema de imigração dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 16, por meio de um registro que a defesa classifica como fraudulento. O advogado, Dr. Jeffrey Chiquini, ele comenta com você, tá bem? Toda essa situação, e daqui a pouco eu vou trazer o vídeo do senador Marcos Duval afirmando que Alexandre de Moraes é quem mandou fraudar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Eu não sei por onde começar, o que eu vou falar para vocês é inacreditável. Logo hoje, uma bomba, estamos ainda tentando entender o que aconteceu. Para nós era um assunto superado, era um assunto resolvido. A entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos era um assunto solucionado já para a defesa, está com uma investigação avançada, porém, por trás desse caso da trama golpista tem algo muito maior do que nós. Existe algo por trás desse caso que é muito maior do que podemos imaginar. Eu já não sei mais, Paula, Ana, ouvintes maravilhosos da Oeste, eu já não sei mais contra quem realmente estamos lutando. Hoje, exatamente hoje, colocaram no sistema de imigração americano novamente um documento falso de ingresso de Felipe Martins nos Estados Unidos. É exatamente isso. Houve nova fraude no sistema migratório americano. Nova fraude. Inseriram no sistema migratório americano, você pode consultar, é público, o I-94, inseriram uma entrada de novo falsa de Felipe Martins nos Estados Unidos, com um passaporte que está cancelado desde 2021,
temos boletim de ocorrência desse passaporte, com o nome, de novo, Felipe com FE. O que está acontecendo? Por que hoje? Quem? Estamos tentando entender, fomos alertados disso por autoridades americanas. Nos procuraram e falaram, corram, entrem no sistema. Vocês precisam registrar isso, já fizemos ata, estamos em cima, com força total. Autoridades americanas já estão informadas. A gente não sabe realmente, Paulo. A gente não sabe o que está acontecendo nesse caso da trama golpista. O que está acontecendo com o nosso país. Por que estão fazendo tanta maldade com o Felipe Martins? Eu perguntei, Paulo, pro Mauro Cid. Mauro Cid, Felipe Martins viajou com o presidente Bolsonaro? O Mauro Cid me respondeu, não. Já notificamos o governo americano disso, que está numa investigação avançada, o Senado americano em cima, sabemos que os Estados Unidos também enfrenta uma disputa política exacerbada. Realmente não estamos entendendo o que está acontecendo, o mundo está de cabeça para baixo, esse processo da trama golpista superou a normalidade, a gente passa por um momento no Brasil que nunca se viu. Nós estamos realmente sem entender a ousadia dessa gente. Incluíram hoje, um documento falso de novo. Já está provado que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. Pensa, o sistema migratório americano, vocês têm noção o que é isso? É a principal pauta do governo Trump. Tem-se o sistema migratório americano como o sistema migratório mais sério do mundo. Teve essa fraude de novo. As próprias autoridades nos informaram, vejam isso, registrem. Ou seja, não sabemos o que está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos, quem está interferindo, o que querem com o Bolsonaro. Por que pediram 48 anos de prisão para o Bolsonaro? Gritantemente inocente, 400 pessoas, 500, presas como golpistas. O que aconteceu com o nosso país? O que está acontecendo? Por que essa sede para condenar esses inocentes? Eu conheço o processo da primeira página à última. São gritantemente inocentes, porém está havendo uma força que nunca houve contra o narcotráfico para condenar inocentes, Paulo. Nós estamos investigando, nós vamos chegar ao fim dessa investigação, nós vamos lutar até que tudo seja solucionado. Tudo é possível, Namande. Tá aí, meus queridos. Você ouviu até aqui, né? Eu já vou aqui para a próxima parte, tá bem? Que vai pegar fogo, tá? Aqui, presta atenção, ó. Aqui, veja bem. Nome de Felipe Martins reaparece no sistema de imigração. Você viu o Dr. Jeffrey questionando tudo, botando para quebrar, tá bem? E agora, o que acontece, ó? Olha aqui. Defesa eu até peguei essa matéria de última hora aqui, deixa eu ver. Aqui. Defesa de Felipe Martins afirma que fraude em registro nos Estados Unidos já tem responsável identificado. O advogado aponta a participação de autoridades brasileiras na falsificação de dados usados contra ex-assessor de Jair Messias Bolsonaro. O que eles fizeram? Prenderam o Felipe, usaram uma prova falsa, tentaram trazer o Felipe, tá bem, para uma delação premiada, com a pressão, com tudo, para o Felipe fechar um acordo de delação. Pelo menos é o que indica aí tudo que aconteceu com o Felipe Martins. Nessa situação, ok? Começou as especulações. Quem inseriu os dados de Felipe Martins no sistema de imigração? Obviamente que nós queremos saber quem foi o funcionário que fez isso, mas a mando de quem? E o Marcos Duval explodiu tudo em entrevista à Rádio Auriverde com Alexandre Pitoli. Segundo ele, Alexandre de Moraes foi quem inseriu os dados. Isso daqui é uma bomba!
ou foi quem solicitou, né, que inserisse os dados. Vamos ouvir. Olha, eu tenho mais uma informação. O caso Felipe Martins. Exato. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Já foi feita a delação premiada e o brasileiro que tem dupla cidadania, que é americano e brasileiro, e que trabalhava no órgão da imigração americana, já disse que foi a mando do assessor do gabinete de Alexandre de Moraes, que é primo dele de sangue, que pediu para que ele fizesse essa alteração, essa manipulação da entrada do Felipe Martins com o apoio do Alexandre e do governo Biden. Tá aí a notícia para vocês, se você não chegou para a imprensa, tá em primeira mão, já está comprovado que o pedido surgiu do gabinete do Alexandre de Moraes, do seu assessor direto, que é primo desse rapaz que tem a dupla cidadania nos Estados Unidos. Olha, eu tenho mais uma... Pronto, pegou fogo. Marcos Duval, que também vem trabalhando, né, nesses casos, vem atuando, tá, lá no exterior, tem grande interesse em revelar algumas verdades. Segundo ele tem sempre algumas informações privilegiadas, entendeu? Vocês se lembram quando Pedro Vaca veio ao Brasil, as falas do Marcos Duval, dizendo, não, esse cara que tá aí não é confiável. Ok, até aqui, vocês se lembram muito bem. E tantas outras polêmicas envolvidas com o nome do senador Marcos Duval. E agora ele dispara. A pessoa que inseriu os dados, ele é um brasileiro, tem dupla cidadania, e ele é primo de um assessor de Alexandre de Moraes. Segundo o senador Marcos Duval, foi a pedido deste assessor, que trabalha diretamente com Alexandre de Moraes, quem se pediu para o primo de sangue inserir os dados lá no sistema americano de imigração. Gente, isso daqui é gravíssimo! Isso daqui é bombástico! O que está acontecendo agora é simplesmente bombástico! Felipe Martins vai receber uma indenização milionária dos Estados Unidos da América. Pelo menos é o que alega a defesa. É muito dinheiro, porque o que fizeram com o Felipe Martins foram simplesmente fraudar seus dados, fraudar o sistema americano, para o quê? Para colocar o Felipe Martins na cadeia. E, segundo os parlamentares, segundo advogados, segundo aliados de Bolsonaro, pura e simplesmente para pressionar o Felipe Martins a fazer uma delação premiada. Gente, se você chegou até aqui, comenta 14. É o código para que eu possa saber que você chegou até aqui nesse momento do vídeo. Comenta 14. Comenta 14. É o código para que eu possa saber que você chegou até aqui. Só comentar 14, tá tudo certo. Ok? É só comentar 14 e está tudo certo. Beleza? E se der, colabore com o Pix 11 95275 3898. Então, as falas que o senador Marcos Duval acaba de fazer, ela se remete ao seguinte: Felipe Martins teve os seus dados de entrada nos Estados Unidos da América falsificados, foi forjada a entrada dele, e Marcos Duval revela que esse cidadão brasileiro, que tem dupla cidadania brasileira e americana, nasceu no Brasil, mas tem cidadania americana, trabalha no sistema de imigração dos Estados Unidos, fez uma delação premiada nos States e revelou que é primo de um assessor direto de Alexandre de Moraes, e que a ordem partiu do gabinete, ou o pedido partiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. É bombástico isso. É mais uma bomba na política brasileira. Felipe Martins esteve preso por 6 meses. Felipe Martins chegou a ficar numa solitária
O diretor do presídio de Felipe Martins era um cara esquerdista, um cara que estava perseguindo, foi denunciado pela defesa à época, Dr. Sebastião Coelho, que Felipe Martins estava sendo perseguido pelo diretor da penitenciária lá, se eu não estou enganado, em Pinhais, né, na região ali de Curitiba. É mais uma bomba que o Marcos Duval, senador da República, explode no peito de Alexandre de Moraes. Que injustiça nós estamos vendo. Tudo armado para conseguir uma delação premiada de Felipe Martins para colocar Jair Messias Bolsonaro na cadeia. Você que está aqui comigo, vai comentando, tá bem? Vai comentando. Comenta 16. É um código aqui para que eu possa saber que você chegou até aqui. Comenta 16. E comenta Força Felipe. Força Felipe Martins. Força Martins. Força Felipe. Vai comentando. Porque o que nós estamos vendo é simplesmente bombástico. Ok? Enquanto você comenta, eu vou trazendo essa informação aqui para você que acompanha o nosso canal, onde você estiver com a gente. Só preciso configurar essa tela, porque ela ficou toda desalinhada. Mas isso daqui é coisa rápida, enquanto isso você dá o like. Eduardo Bolsonaro volta a pedir sanções a Moraes e disse que Trump está pessoalmente envolvido. Você não ouviu errado. Nesta terça e quarta-feira, tanto Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, eles que aí estão, estiveram na Casa Branca para reunião com o alto escalão do governo americano para tratar do Brasil. Em declaração dadas desde a noite de ontem, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro do PL voltou a afirmar que a única solução para o fim das tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros é uma anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O parlamentar disse que o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes estão sem controle e defendeu que os Estados Unidos sancionem o magistrado. Ainda de acordo com Eduardo, Trump está pessoalmente envolvido nas tentativas de, caso o Brasil não recue, poderá haver uma escalada de sanções devastadoras. Segundo a fala do Eduardo, Lula e Moraes estão sem controle, abusando de seus poderes, cometendo atos jamais feitos pela Suprema Corte. Nesta quarta-feira, ele usou as suas redes sociais para falar a respeito dessa situação. Ele também classificou os condenados por suposta tentativa de golpe de Estado como presos políticos e aliados que deixaram o Brasil espontaneamente como políticos e jornalistas exilados, além de ter reforçado de que há censura descarada no país. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro completou: isso só se resolve através de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Segundo o parlamentar, para que o país não seja uma nova Venezuela, a única possibilidade do Brasil voltar a ter uma mínima normalidade democrática com os Estados Unidos é sancionando o ministro Alexandre de Moraes. E tem um vídeo, gente, do Eduardo falando a respeito dessa ida dele até o alto escalão do governo americano, departamento, tá bem? Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? E de lá, meus queridos, o bicho pegou. E eu vou trazer, tá bem, o Eduardo Bolsonaro para tratar desse assunto, tá? A internet deu uma pequena sacaneada aqui,
mas a gente restabelecendo o sinal com o Eduardo, a gente já vai acioná-los aqui e trazer esse vídeo para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também. Enquanto isso, deixa o like maroto, né? O like da confiança, porque o programa é bom, tá bem? Vale ou não vale a pena investir nesse programa? Então invista o seu like, que isso ajuda demais aqui o canal, beleza? Só um momentinho, por favor. É muito importante você prestar atenção em tudo que o Eduardo disse, tá? Só a internet que deu uma pequena sacaneada bem agora, exatamente nesse momento, tá bom? Muita sacanagem, tá? Vamos ver se a gente consegue. Começou a carregar aqui, eu acho que vai dar certo, tá? Então vamos lá então, vamos ver. Olá pessoal, estamos saindo agora aqui de mais uma reunião na Casa Branca, uma rodada de reuniões muito importante para a gente conseguir trazer, né, o cenário brasileiro do que está acontecendo aí, os impactos da tarifa, e o Paulo Figueiredo sempre conosco aqui, ajudando, né, lado a lado comigo. Tem algumas novidades para trazer também. Bom, a primeira coisa que a gente pode dizer, que a gente está ouvindo aqui, é que a reunião dura, né? As respostas têm sido muito duras. Nós temos tentado, na medida do possível, garantir o máximo que a gente pode, que o Brasil tenta sofra menos consequências nocivas, o povo brasileiro, mas realmente a recepção que a gente está tendo aqui, embora muito calorosa conosco, é preocupada com o Brasil, porque é muito difícil chegar aqui e conversar com o Alexandre, por exemplo, dobrando a aposta a todo momento. Como é que você chega numa reunião e explica que o Alexandre enviou ordens já pedindo para o Rumble suspender contas, uma empresa que já está bloqueada no Brasil, ordens específicas contra o Rumble e contra o X, duas empresas que ele acha que está atingindo o Trump, ordens contra o Rodrigo Constantino, que é um cidadão americano, jornalista, e obviamente acelerando o julgamento contra o Bolsonaro. Então está muito claro aqui. A PGR colocando esse, antes do prazo, botando as alegações finais, né, para o Alexandre de Moraes fazer o julgamento na primeira turma. Isso daí também impactou negativamente. Então, a todo momento parece que o que está se buscando é o conflito, né? Pois é, a gente vem aqui falar, olha, poxa, existe algum caminho e etc. E a posição é unânime. E as autoridades brasileiras que vierem aqui vão começar a encontrar cada vez mais essa posição unânime, e algumas posições são firmes. Primeiro, que essa é uma prioridade do presidente Trump, e eles disseram que literalmente o assunto está na mesa dele. Eu acho que isso é muito claro pelo fato de que o Trump tem falado nesse assunto todos os dias, né? Hoje mesmo voltou a falar. Hoje Trump mencionou novamente, né, Bolsonaro, o Brasil, a tarifa morais de 50%, no encontro que ele estava tendo com o primeiro-ministro do Reino do Bahrein, né, o Salman. Não é o Mohammed bin Salman, é o Salman bin Hamad Al Khalifa. Então, isso aí realmente está na pauta, está na cabeça do Trump, não é algo secundário, e eles de fato estão olhando muito de perto, né? Ontem tivemos uma reunião no State Department com cerca de 8 autoridades dos mais diversas áreas, para muito além só do Western Hemisphere, da parte ocidental. Então isso mostra como que está sendo dado prioridade nesse assunto. O Trump, esse é um assunto de prioridade para o Trump, é um assunto que o Trump está tratando pessoalmente. Não há a menor hipótese, isso foi bastante claro para a gente, que os Estados Unidos tomem qualquer postura para retirar as sanções, a não ser que o Brasil dê um primeiro passo. As palavras, inclusive, foram "the ball is on the Brazil side", né? A bola está no Brazil side of the court, né? Brazil's court, está no lado, no campo brasileiro. Então eu lamento as pessoas que têm a expectativa de que o Trump não haja, que o Trump reduza a tarifa. Essa hoje pareceu aqui, pelo que a gente conversou, uma possibilidade inexistente até que o primeiro passo seja tomado pelo Brasil. E a outra coisa que ficou muito clara aqui na conversa com a gente é que não parou por aí, né? A sessão 301 é o início de uma jornada que pode ser tenebrosa para o Brasil, mas além disso, as sanções Magnitsky não só contra o Alexandre de Moraes, contra também os aliados do Alexandre, os apoiadores do Alexandre, foi muito falado sobre isso aqui também, né? Sim. Digamos assim, continuam sob análise. Alguns cometeram o erro de achar, não, aconteceu uma coisa e não vai acontecer outra. Não. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com os próximos, eu vou chamar aqui de semanas. Os próximos momentos, as coisas estão acontecendo nesse exato momento, né? Então as decisões estão sendo tomadas, reuniões sendo feitas, tudo sendo preparado para as próximas ações. Mas podem ter certeza, né? O Trump ele conseguiu o que ele queria, tarifando o Canadá, mais rigor na imigração. O México, depois das tarifas, fez apreensão recorde de fentanil. Colômbia, com o Petro também teve que voltar atrás na questão de receber os deportados. Irã
Com Khamenei nem se fala, não creio que será o Moraes que vai conseguir. China? Conseguiu na China, né? Com os minérios raros. Como eu disse pra você, né? Tá tendo uma pequena instabilidade aqui na internet, tá bem? Então, gente, eles estão aí trazendo as informações pra você direto da Casa Branca. Agora, não, Vamos isso- lá. Pra você que acompanha aqui o nosso canal. Tá no lado, Não vão se mexer aqui. no campo brasileiro. Então eu lamento as pessoas que têm a expectativa de que o Trump não haja, que o Trump reduza a tarifa. Essa hoje pareceu aqui, pelo que a gente conversou, uma possibilidade inexistente até que o primeiro passo seja tomado pelo Brasil. E a outra coisa que ficou muito clara aqui na conversa com a gente é que não parou por aí, né? A sessão 301 é o início de uma jornada que pode ser tenebrosa para o Brasil, mas além disso, as sanções Magnitsky não só contra o Alexandre de Moraes, contra também os aliados do Alexandre, os apoiadores do Alexandre, foi muito falado sobre isso aqui também, né? Sim. São tão, digamos assim, ajuda. continuam sob análise. Alguns cometeram o erro de achar, não, aconteceu uma coisa e não vai acontecer outra. Não. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com os próximos, eu vou chamar aqui de semanas. Os próximos momentos. Os próximos momentos, as coisas estão acontecendo nesse exato momento. Né? Então as decisões estão sendo tomadas, reuniões sendo feitas, tudo sendo preparado para as próximas ações. Mas podem ter certeza, né? O Trump ele conseguiu o que ele queria, tarifando o Canadá, mais rigor na imigração, o México, depois das tarifas. Muito bem, gente. Não tem como seguir mesmo, né? O negócio tá inculcado aqui. Colômbia, com o Petro também, teve que voltar atrás na questão de receber os deportados. Irã, com Khamenei nem se fala. Não creio que será o Moraes que vai conseguir. China? Conseguiu na China, né? Minérios raros. A China agora, não, isso, China e Rússia. Rússia também está pedindo para sentar para conversar. Então é o seguinte. União Europeia pedindo para conversar. OTAN aumentando o orçamento da OTAN, né, colocando os países para contribuir a mais. Harvard está cedendo para o Trump. Harvard, a Universidade de Harvard. Então, até agora, absolutamente ninguém conseguiu ganhar as disputas das quais o Trump abraçou e trouxe para a mesa dele, como essa do Brasil. Realmente, eu também não acho que o Brasil vai ganhar. O que está acontecendo é que as autoridades brasileiras estão prolongando o sacrifício desnecessário dos brasileiros. Uma das coisas que a pessoa que não vou dizer quem foi, mas que estava sentada na cabeceira da mesa, foi muito claro, olhou para o nosso cara e falou assim, as sanções não precisam acontecer. Ainda tem mais de 10 dias para as autoridades brasileiras evitarem que isso aconteça. Elas precisam só tomar uma ação. E a gente ainda explicou aqui que o Congresso brasileiro entrou em recesso. Né? Então, nem que houvesse vontade do Congresso agora, eles poderiam convocar uma sessão extraordinária, né? Tem o regimento interno, a previsão de sessão extraordinária. No passado era muito frequente, depois que passou-se a não mais remunerar em dobro os parlamentares de assessoria nas sessões extraordinárias, elas acabaram. Mas nada impede, devido à gravidade do fato, que seja convocada uma sessão extraordinária, ainda que sem salário extra, né, para prestar esse serviço, que é a pauta importantíssima. A gente faz aqui o apelo e a oferta para as autoridades brasileiras. Está muito claro que vocês não têm interlocução, que não tem caminho, que tem dificuldades até de credibilidade junto a essa administração, que é uma administração diferente das demais. Mas vocês têm o privilégio de terem aqui uma pessoa... Pessoal, só para constar até aqui, né? Vocês entenderam, né? Todo mundo recuou com o Trump. Obviamente, vocês vão ouvir alguém dizendo assim... o Trump não sabe o que fala, ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Gente, o pessoal recua. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, eu vou meter 50% de taxa. Aí os caras recuam. Aí eles recuam. Né? Aí o Trump não precisou cumprir a promessa, né? É igual ao Brasil. Esses caras não vão acordar. Só vão acordar na hora que eles verem o Brasil virando um caos. Presta atenção, olha pra mim. Já tem frigorífico deixando de enviar carne, porque a carne não chega amanhã nos Estados Unidos. Não vai de avião. A carne vai de navio. Tem gente deixando de mandar peixe, porque o peixe não vai chegar amanhã lá. Tem gente deixando de mandar mel, já agora, porque sabe que essa mercadoria vai chegar lá depois. E aí vai ser taxado.
1,5 tonelada de peixe já seguraram. Não sei quantos quilos de mel já seguraram. Por quê? A gente tem que esperar até o dia 1º para começar a taxação, mas tem carga que já está no navio, vai chegar depois do dia 1º. Tem carga frigorífica aí de carne, eu vi o pessoal do frigorífico falando, só vai chegar lá depois. Já está a caminho. Algumas estão nos portos, mas que ainda vai sair nos navios. O que acontece? Não vai chegar a tempo. E aí a bomba vai explodir, esses caras vão deixar. É Lula atacando o Trump. Deu uma recuada, mas voltou a atacar. Agora está dizendo que vai taxar as empresas digitais. Big Techs. Lula vai dobrando. E aí tem o Alexandre de Moraes dobrando a aposta. Só depois que o Trump anunciou essas taxas, o Alexandre de Moraes tomou 4 decisões. Multou a Timeline, um canal no YouTube americano, feito por brasileiros, mas é dos Estados Unidos. 50 mil. Porque o Alan dos Santos deu entrevista. Multou o Alan dos Santos em 15 mil e está cobrando 7 milhões. Porque ele deu uma entrevista num canal no YouTube americano. 15 mil de multa para ele. Para o canal, deu 50 mil. 2 atitudes dele aí. E, obviamente, também está cobrando 7 milhões. Aí, depois, solicitou ao Rumble os dados do bloqueio do Rodrigo Constantino. A empresa nem atua no Brasil mais. Vai bloquear para quem? Para americano não ver? Para outras partes do mundo não ver? Para uma meia dúzia de brasileiros que usam VPN? Aí o que acontece, meus queridos? O que nós temos agora é o Alexandre dobrando a aposta. Apareceu mais uma pessoa americana que o Alexandre pediu dados de acesso dessa pessoa. Pediu os dados de acesso. Diz que não podem revelar quem é essa pessoa. Será o funcionário da imigração? Sei lá, né? É só um devaneio, passou na minha cabeça. E aí? O Alexandre tá dobrando a aposta. Lula tá falando merda. Lula tá chamando o Trump de imperador do mundo. Lula tá dando... o problema do Lula, ele chega num lugar onde tem 10 mil, 5 mil pessoas, ele empolga, né? Ele foi participar do congresso da Uni, segundo eles, tem 10 mil pessoas lá. Se empolgou de novo. Vamos aqui. Aí vem as bombas, a culpa é do Eduardo, é do Bolsonaro. Da qualidade do Eduardo, que tem o acesso. Então a gente quer fazer o apelo e a oferta. E a gente não quer exclusividade, louros, nem nada disso não. Inclusive mais cedo eu dei um tweet falando, presidente Hugo Mota e Davi Alcolumbre, os senhores são mais do que bem-vindos aqui para contribuir na solução desse problema, porque o Congresso tem papel de protagonista nisso tudo. A anistia passando pelo Congresso é um efetivo primeiro passo para colocar a gente numa boa posição, sentar aqui à mesa e colocar o Brasil, né, numa boa posição para fazer essas negociações. E abrindo parênteses aqui, né, ontem durante o State Department, das 8 autoridades americanas, ninguém sabia o nome da nossa embaixadora aqui no Brasil. Então, aqui em Washington. Perdão, aqui em Washington DC. Então isso também demonstra... O Trump não tem uma embaixadora no Brasil. E o Trump também não tem nenhum embaixador no Brasil. Isso demonstra que, mais uma vez, né, a administração Trump não fará uso necessariamente desses canais ordinários. Até porque o Itamaraty trabalha debaixo do guarda-chuva do Lula. Tá, então, meus queridos, para você acompanhando a gente, né, entendeu? O pessoal lá não sabe nem o nome da embaixadora brasileira. Ou seja, a embaixadora brasileira não bate a porta da Casa Americana. Porque senão ela teria relacionamento lá dentro. Ela saberia com quem está mexendo. E coisa que não acontece. Não tem relacionamento. Eles nem sabem o nome dela. E não tem embaixador aqui no Brasil. Olha só. E o Eduardo, gente, ele mandou um vídeo aí. Segundo ele não vai desistir, beleza? Vou colocar para você, ele não vai desistir de continuar lutando por liberdades.
É triste que o Brasil sofra, que os empresários geradores de emprego sofram, empresários esses que nós sempre defendemos, mas há no Brasil pessoas como a família do Clezão, que o viram defiando numa prisão totalmente injusta. Há pessoas como a senhora Adalgisa, de 65 anos, que tentaram se suicidar algumas vezes devido a uma prisão totalmente absurda. E aí eu te convido para uma reflexão. Imagina só, os filhos da Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos de cadeia por ter escrito uma frase numa estátua utilizando um batom. Eu, enquanto representante do povo, jurei com a minha vida lutar pelo meu país. Eu não consigo dormir em paz quando eu vejo tanta injustiça, tanto absurdo, tanta atrocidade sendo comandada e liderada por Lula e Alexandre de Moraes. Muitos estão tocando a sua vida normalmente, sem se importar com pessoas sendo censuradas, prisões ilegais e toda sorte de atrocidade acontecendo no nosso país, que está vivendo uma verdadeira ditadura. Lula é conivente, mas o principal responsável pela execução de toda essa política ditatorial chama-se Alexandre de Moraes. Muito bem, gente. Então tá aí o Eduardo, né? Eu tô com medo desse vídeo dele, que tem música aí, não sei se vai dar problema, tá bom? O Eduardo dizendo que não vai desistir, beleza? Não vai desistir. E, meus queridos, você sabe que iniciou aí uma investigação contra o Brasil lá nos Estados Unidos, né? Estão falando aí que vão taxar o Pix brasileiro. Olha a conversa que esse povo tá trazendo agora. O Gustavo Gaia é o seguinte: Trump quer acabar com o Pix? E segundo o Eduardo, ele vai provar o contrário disso. Vou trazer o Gustavo Gaia agora falando sobre essa questão da lei que acionaram lá nos Estados Unidos para investigar o Brasil, para ver se o Brasil é leal com os Estados Unidos na relação comercial. Realmente a casa caiu. O Trump malvadão quer taxar o Pix. Na verdade, ele quer acabar com o Pix. E graças ao Lula e o seu heroísmo que está defendendo bravamente, né, democraticamente o Pix, nós estamos aí numa batalha com os Estados Unidos. Tem que ser muito, mas muito, muito idiota, muito imbecil, muito doutrinado para acreditar numa mentira dessa. E tem que ser muito perverso, muito maldoso, muito podre para inventar tal mentira. E é isso que está acontecendo no Brasil. A grande narrativa que a esquerda quer de todas as formas empurrar a goela abaixo com a ajuda da imprensa é de que o Trump quer taxar o Pix ou quer acabar com o Pix. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. O que eu vou te apresentar agora, o que eu vou te provar, é um dos principais motivos que fazem com que a esquerda, o PT e o Lula e o Alexandre de Moraes e o STF trabalham com tanto esforço para censurar as redes sociais, para calar as nossas vozes. Eu vou te provar agora que não só isso é mentira, mas é o oposto do que eles estão falando. Primeiro, vamos ouvir o que eles estão falando. Então aqui nós temos o ministro da Fazenda, Haddad, falando sobre o Pix. É estranho, né? Um presidente de um país querer taxar o Pix de outro país. Quer dizer, além de taxar as exportações, ele vai taxar o Pix. Porque ele vai encarecer os custos de transação financeira no Brasil. Diz isso quem acabou de entrar no STF e conseguiu aumentar os impostos sobre operação financeira. Ele acabou de fazer isso ontem. Tá? Todo mundo vai pagar mais imposto agora por causa desse cara, do Lula e do Alexandre de Moraes. Sim. Bom, vai realizar o sonho do Nicolas. Esse é o ministro da Fazenda falando uma das maiores mentiras já proferidas por uma autoridade política no Brasil. Neste momento ele conseguiu superar o Lula. E o PT está trabalhando em peso com essa mentira. Essa aqui é uma postagem de 22 horas atrás. Defenda o Pix. Para se safar, Bolsonaro articula com Trump o fim do Pix. Isso aqui é o partido do governo. Isso aqui está sendo financiado com dinheiro público. Tá bom, Gustavo. Mas qual é a verdade? Por que eles estão falando tanto do Pix? Meu amigo, o buraco é muito mais embaixo. E eu vou te mostrar. Há um tempo atrás, a Meta, Facebook, você se lembra quando você entrava no WhatsApp e você tinha a possibilidade de enviar dinheiro para alguém, para fazer uma transferência de dinheiro, só com um botãozinho? Você ia lá, escolhia o quanto você queria passar e passava e caía no WhatsApp daquela outra pessoa. É o Pix do WhatsApp. Era a mesma coisa, mais rápido inclusive, tá? Era 2 cliques você enviava dinheiro para alguém, não precisava entrar em banco, não precisava de nada disso. Era muito mais rápido, muito mais eficiente. Sabe o que o Banco Central do Lula fez? Está aqui, ó.
Banco Central e CAD suspendem pagamento por WhatsApp. Eles suspenderam um Pix, o mesmo serviço do Pix, que era oferecido pelas redes sociais. Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp. Era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Era melhor, era mais eficiente, era mais rápido. Só que se outras empresas puderem fazer isso, o Lula não ia ter o monopólio de monitoramento das transações. O que o Lula queria? Centralizar todas as transações através do Pix e monitorar todas as transações no Brasil para depois te taxar. O objetivo é centralizar toda a transação financeira e taxar as pessoas. Vocês se lembram daquela portaria onde eles iam criar o monitoramento para que quem passasse de R$5.000 por mês seria taxado? Só que para fazer essa taxa, ele precisava centralizar. E por isso ele proibiu que outras empresas oferecessem o mesmo serviço do Pix. A mesma coisa, só que melhor. Aí, eu vou pegar para você agora um trecho do Leandro Ruschel. Esse cara que é inteligentíssimo, ele foi o primeiro a falar isso. É mentira que o governo americano quer acabar com o Pix no Brasil. Na verdade, o que o governo americano está alegando é uma regulação que dificulta o uso do Pix. Ou seja, o governo americano está denunciando que o governo brasileiro dificulta que outras empresas ofereçam o mesmo serviço. Ou a oferta de outras ferramentas similares no Brasil por empresas estrangeiras. De modo geral, as evidências indicam que atos, políticas e práticas podem comprometer a competitividade das empresas norte-americanas que atuam no comércio digital em serviços de pagamento eletrônico, por exemplo. Presta atenção. É como se o governo proibisse as redes sociais e determinasse que todo mundo voltasse a se comunicar por cartas. É a mesma coisa. O governo proibiu que empresas americanas, no caso as redes sociais, pudessem oferecer o serviço de transação bancária, de transação de dinheiro, de enviar dinheiro para quem você quiser e receber, para centralizar tudo e depois te taxar. E aí agora o Trump pediu uma investigação usando o ato 301, e é uma investigação para saber se houve realmente ações desleais, irresponsáveis, desonestas contra empresas americanas. E houve, a verdade é essa. O que a esquerda e o governo e a imprensa faz? Grita aos quatro cantos que o Trump quer acabar com o X. Para simplificar, o governo americano quis oferecer novos serviços, outras opções, para que você pudesse fazer o que o Pix faz, só que mais fácil, mais rapidamente, sem monitoramento do Banco Central, sem a possibilidade de você ser taxado, e o governo Lula proibiu. Então ele está brigando para nos oferecer mais serviços. E aí o governo está falando que ele está querendo acabar com o serviço que ele quer oferecer outras opções. Este é um nível do governo brasileiro agora, desta imprensa, da militância. E mais uma vez, esse é o nível do nosso ministro da Fazenda, que vai numa entrevista em TV aberta e mente descaradamente. Então essa é a verdade sobre o Pix. Divulgue para o máximo de pessoas que você puder, porque eles estão usando isso, pelo amor de Deus, gente. É surreal. Mas o que mais me preocupa é a quantidade de gente no Brasil que cai nessa balela. Esse é o dado preocupante. A quantidade de pessoas que ao longo das últimas décadas foram tão imbecilizadas pela doutrinação no sistema de ensino brasileiro, na imprensa brasileira, que não questionam o quão absurda é essa mentira. Pessoal, realmente a casa caiu. O Trump malvadão quer taxar o Pix. Na verdade, ele quer acabar com o Pix. E graças ao... Tá, então, meus queridos, né? Eu poderia, explanar tudo isso pra você, mas preferi trazer aqui o deputado, pra vocês não cansarem de mim também, Pegar aí uns 8 minutos aí com o deputado Gustavo Gaia. Tudo explicadinho pra você, tudo mastigadinho, tudo remoído aí pra você, beleza? Pessoal, você sabe que tudo que nós fazemos aqui, a gente só consegue manter esse programa se houver a sua colaboração. Eu peço pra você encarecidamente que você ajude o nosso programa. Esse é o Pix aqui, ó. Manda qualquer valor aí para fortalecer o nosso programa, para ajudar aqui o nosso canal, qualquer valor mesmo, não importa, tá bem? Dê essa força, essa moral aí, tá bem? Manda aí um Pixinho aí para salvar o Abordo Notícias. 11 952 75 3898 para você colaborar com o meu programa, para você ajudar aqui esse nosso canal. Ok? A gente vai seguir por aqui com mais informações e você que chegou até aqui, comenta assim, 45.
é o nosso código para que eu possa saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Comenta 45. Bora lá, gente. Comenta 45. Comenta 45 enquanto eu trago a próxima informação na tela aqui do Abordo Notícias. O Rumble, aquela empresa que trabalha com vídeos concorrentes aqui do YouTube, tá? Quer saber, Alexandre de Moraes age por conta própria ou com o apoio de Lula? A recente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, de censurar um cidadão norte-americano causou indignação entre representantes da Rumble. Martim De Luca, advogado da plataforma, afirmou em nota à revista Oeste que o magistrado parece fazer uma jogada pessoal de poder. Até onde sabemos, ninguém no governo brasileiro ou no STF se opôs ao que o ministro fez. Ou sequer sabiam da ordem, foi o que afirmou aí o advogado. A grande questão agora é o Brasil. Vai permitir que um único juiz arraste o país inteiro para um confronto com os Estados Unidos? Se Moraes está agindo por conta própria, as autoridades brasileiras precisam deixar isto claro e freá-lo. Ô, meu querido Martim De Luca, você não vive no Brasil, né? Embora fale muito bem português, é um cidadão americano, né? Martim De Luca, embora você não viva no Brasil, você acertou tudo, mas ainda é uma pergunta, né? O Brasil apoia Alexandre de Moraes? Não estou falando de brasileiros, tá bom, gente? O Brasil, o Estado, tá? A organização, o Estado brasileiro, apoia. Luiz Inácio Lula da Silva nunca se opôs, nunca fez um questionamento que seja a Alexandre de Moraes. E também nunca recebeu uma ordem com 24 horas, 48 horas, como Jair Bolsonaro recebia. Semana sim, tá? Toda semana era uma ordem, 48 horas para explicar isso, 24 horas para explicar aquilo, 5 dias para tomar essa decisão. O advogado ainda afirmou que se o governo brasileiro não impedir as ações autoritárias de Alexandre de Moraes, estará dizendo ao mundo que a cruzada de um homem virou política oficial do Brasil. Em 11 de julho, Moraes expediu uma decisão sigilosa na qual ordenou a Rumble que censurasse a conta de um cidadão norte-americano. O magistrado quer que a empresa entregue todos os dados relacionados à conta da pessoa, cujo nome não foi revelado, inclusive dados pessoais de acesso. O ministro deu um prazo de 48 horas para a empresa cumprir a ordem. Moraes também mandou a Rumble manter a decisão sobre sigilo. Caso não execute as exigências, a plataforma terá de pagar uma multa de R$100 mil. Alexandre de Moraes continua, gente, dobrando a aposta. Você não ouviu errado, não. Alexandre de Moraes continua a dobrar a aposta. Ok, até aqui? É aquilo que o Paulo Figueiredo e também o Eduardo Bolsonaro disseram. O Brasil está dobrando a aposta. Não há humildade por parte de Alexandre de Moraes, nem por parte de Lula. Não há humildade por parte dessa turma. O Brasil vai ser sancionado. E eu estou falando do Brasil, país. Os produtos brasileiros. Alexandre de Moraes, PGR e outros ministros vão ser sancionados pela Lei Magnitsky. Lá estavam Paulo Figueiredo. Lá estava o Eduardo Bolsonaro essa semana tratando disso.
E não é reunião com parlamentares da direita americana. É isso aí, tem que taxar Alexandre de Moraes. Não. É com o alto escalão do governo americano, no Departamento de Estado. Aí olharam para eles e perguntaram: como é mesmo o nome da embaixadora do Brasil aqui em Washington, D.C.? Como é o nome? Eles não sabem nem o nome da representante brasileira que vive lá, que nós pagamos o salário. Não sabem. E os Estados Unidos nem têm um representante americano, né? Nem tem embaixador no Brasil. Chegou o adido. Trocaram o adido militar, enviaram o adido militar do Trump. O Trump nem convidou o Lula para posse, nem comunicou o Lula, só simplesmente mandou o cara na calada da noite. Quem é o adido? É o cara responsável por reunir o exército brasileiro com o exército americano, fazer treinamento, fazer ações em conjunto, desenvolver trabalhos aí juntos. E o cara nem português fala. Nem português. Sinal que o Lula tá com a moral gigantesca lá com o tramposo, né? Aí você olha assim, o Brasil é soberano. É bonito esse discurso, gente. É lindo esse discurso. Entendeu? É lindo esse discurso. Já pensou? Se o Brasil monta uma refinaria aqui, se explora o nosso nióbio, se explora as nossas riquezas naturais, se o Brasil simplesmente se torna uma potência mundial, uma potência financeira, bélica, com o melhor exército do mundo, a economia mais estável do mundo, e passa a mandar no mundo, que lindo! Que delícia que seria! Isso aqui se tornaria o melhor país do mundo, com esse clima tropical. Você quer frio, tem. Você quer calor, tem. Você quer estar no meio da galera que fala uai, tem a galera que fala uai, tem a galera que fala tchê, tem a galera que fala opa aí, ó. Tem todo mundo, meu, nesse país. Tem todo tipo de gente que você possa imaginar, um povo feliz, tem um povo triste, tem um povo mais reservado, tem um povo mais atirado, tem manga, abacaxi, uva, tem tudo nesse país. Tem carne da boa, tem aves, peixe, tudo. Que lindo seria o Brasil soberano. Brasil que produz para si mesmo. Brasil que não depende de outros países, não depende do americano. Todos os países, olha para mim, que pregou esse discurso. Nós somos soberanos. Mais uma vez, soberania com a esquerda é uma coisa, com a direita é outra. Soberania com a direita é uma coisa, soberania com o esquerdista é outra coisa. E esses países que pregaram soberania, como o Lula está defendendo agora, como muita gente batendo palma, isso aí não dependemos dos americanos, os americanos precisam da gente, nós fornecemos café, o povo começa a falar coisas que nem sabia, né? A gente fornece café, fornece suco de uva, de laranja, fornece carne, fornece aço, alumínio, porque nós vendemos para os Estados Unidos. Engraçado, os Estados Unidos pegam tudo de graça, não deixa dinheiro aqui, né? Não deixa dinheiro aqui. Você que está aqui comigo, comenta 54. É o meu código para que eu possa saber que você está ouvindo o meu recado agora. Comenta 54 enquanto nós estamos falando de soberania. Comenta 54. Então, meus queridos, sempre foi a vontade do Trump isolar o ministro. Ok? De isolar o ministro. Não, deixa o Alexandre aí. Tá bem? Deixa o Alexandre. Ok? E vamos lutar contra o Alexandre. Mas aqui parece, meus queridos, vai começar a sobrar bomba até pra Lula, ok? Vai começar tiro, porrada e bomba pra Lula, tá? Presta atenção. Advogados reiteram, não é isso não, eu vou pular essa matéria aqui, beleza? Vamos lá, perdi o time dessa matéria. Oposição reage à decisão de Moraes sobre IOF.
usurpação de prerrogativas. Parlamentares classificaram a decisão do STF como humilhação ao Congresso Nacional. Beleza? Moraes atropela o Congresso ao restabelecer o aumento do IOF de Zucco. A Câmara derrubou a medida do governo com 383 votos. Líder do PL critica a manutenção do aumento do IOF pelo STF. Sóstenes Cavalcante acusou o Executivo e o Judiciário de associação, pediu uma resposta firme do dos presidentes da Câmara e do Senado. Decisão de Moraes sobre o IOF desmoraliza o Congresso de Sóstenes. No plenário da Câmara, ele afirmou que a decisão é mais uma prova de uma associação do Executivo e Judiciário, tá bem? Só enfatizando aqui pra você, beleza? Bora lá! Vamos pra frente que atrás vem gente. Se você gosta de polêmica, agora é comigo. Líder da oposição, líder do PL, deputado A, deputado B, deram de cara. Quantas vezes vocês fizeram isso? Quantas vezes vocês fizeram isto? Eu já trouxe exatamente esse mesmo argumento aqui com você aí no vídeo anterior. Mas vale a pena e eu vou continuar batendo nessa tecla. O Congresso Nacional está de joelhos para Alexandre de Moraes. E não vem com conversa não, porque está mesmo. E não é de agora. Lá atrás já fizeram tantas ameaças. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, porque nós vamos colocar em pauta vamos colocar em pauta a CPI da oposição. Eu lembro que o Arthur Lira falou que ia colocar 5. Agora, com essa do IOF, Hugo Mota arrotou isso, arrotou aquilo. E deram tapa na cara do Congresso Nacional. Pá, tapão nervoso na cara do Congresso Nacional. E o que vão fazer? Videozinho para rede social? Vai responder tudo da rede social? Vai chamar para conversar? Vamos negociar? Qual o próximo evento aí internacional, gente? Se não tiver, eles marcam um almoço, um jantar, não é? Vão marcar aí um almoço, um jantar? E aí tá tudo bem, né? A gente resolve tudo nesse almoço ou nesse jantar. Minha gente, esse povo não tem vergonha. Eles ficam bravos, eles ficam revoltados. Aí basta um cafezinho da tarde, um pãozinho de queijo, ou uma festança com a presença do Lula, de ministros, com uísque caro, lagosta. Esse povo parece que não tem comida em casa. Aí resolve os problemas num jantarzinho, numa viagem, pegam carona de Brasília para São Paulo, pegam carona para eventos fora do país, e toda a valentia acaba. Toda a valentia vai embora. E mais uma vez o Congresso fica de 4. De joelho, de 4. Para o Lula e também para Alexandre de Moraes. Na tela. Presidente, pela ordem. Pela ordem, líder Eduardo Girão. Aproveitar a presença dos dois aqui. Presidente da Câmara, presidente do Senado, o senhor, presidente Davi, presidente do Congresso Nacional. Acabamos de ser surpreendidos, pelo menos de nossa parte, alguns senadores aqui e a população brasileira, sobre a decisão monocrática do ministro Moraes com relação ao decreto do IOF. Eu pergunto para os senhores presidentes reunidos aqui, um momento ímpar desse, o Senado e a Câmara, o Congresso vão ficar inertes em relação a uma votação que nós fizemos aqui, 513 deputados, 81 senadores. O Congresso vai aceitar isso dessa forma? Qual vai ser a resposta para a população brasileira de algo que é nossa prerrogativa, de que é
o trabalho que a gente se propôs a fazer. Eu gostaria de saber, senhor presidente, que o recesso começa amanhã e eu acredito que se nada for feito em relação a uma reação a essa invasão de competência, de uma decisão soberana nossa, é melhor estabelecer o recesso prolongar até o ano que vem. Faz o recesso até o ano que vem. Porque o que adianta o Congresso, o que adianta o Senado, o que adianta a Câmara? Faço essa pergunta com muito respeito, senhor presidente. Vai dar nada, Eduardo Girão. Vai dar nada, Girão. Vocês levaram tapa na cara quantas vezes? Quantas vezes vocês ameaçaram? Quantas vezes? Ah, é porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Porcaria nenhuma, vocês não fizeram nada. O Congresso não fez nada com a questão ali do porte de cannabis. Qual a quantidade de cannabis que pode transportar da ervinha do capeta? Vocês fizeram nada. Tá? Rodrigo Pacheco ficou brabo e vai pra lá, vem pra cá, fez bosta nenhuma. Não fez nada, meu. Nada. Agora, com essa questão do IOF, estão brabos de novo. Estavam brabos semana passada. Aí teve o evento do Gilmar Palusa. Foi todo mundo pra lá. Voltou todo mundo amiguinho. Tomou um tapão agora do Xande, um tapão do Lula, que cancelou também a questão dos deputados, o aumento, né, de 513 para 531. Ó. Tomaram um tapão do Lula na cara. E aí foram descansar. O tapa foi tão forte que foram descansar. Recesso parlamentar. Recesso parlamentar. Nenhum pronunciamento. Estamos em recesso, mas vamos resolver. Nós vamos marcar sessão online, vamos marcar sessão extraordinária. Vai todo mundo voltar aqui para Brasília durante o recesso e vamos resolver. Quero todo mundo aqui na data tal. Cancela o recesso. Mas é um bando de frouxo que não faz nada. E vai continuar levando tapa na cara. Tem gente aí que não entendeu. Tem gente que não entendeu. Mas IOF é pra todo mundo. Sabe aonde vai pesar também? No MEI. Vai dobrar o custo do MEI no Brasil. Dobrar o custo de MEI no Brasil. Você que chegou até aqui no Abordo Notícias, não se esqueça, se inscreva, ative a notificação, leve o nosso canal, contribua, compartilhe, ajude o Abordo Notícias. 11 952 75 3898. 11 952 75 3898. Ajuda aqui o canal. Chegou até aqui, você vai comentar agora 100. Comenta 100 para que eu possa saber que você chegou aqui e até esse ponto do vídeo. Comenta 100. Vai lá. Vem se formar, aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo. Ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. É isso, meus amores. Se inscrevam, ative as notificações e contribuam. Pix na tela. Comenta 100 se você chegou até aqui. Comenta 100 que eu vou saber que você viu 100% desse vídeo. Chegou até aqui, eu sei que você está no 100%. Bora lá, 100! Bora! Se inscreva e ative as notificações.